existe uma palavra que nós estudamos na Bíblia Sagrada, uma palavra que é bastante estudada também na teologia, que é a palavra graça. Deixa eu me ajeitar aqui. A palavra graça é uma palavra que tem sido usada muito, foi usado no tempo dos apóstolos, foi muito usado no tempo da reforma da igreja, a partir de Lutero, quando ele passa a entender que a salvação não vem por obras. E vale lembrar que Lutero vem de um contexto onde a igreja, a instituição com o nome de igreja, praticava a indulgência, ou seja, vendia terrenos no céu, vendia pedaços de terra no céu, e em troca de bens e de dinheiro, o clérigo ensinava que você poderia obter benefícios celestiais, como construir o seu próprio palácio no céu, e também, se você tivesse uma boa grana, você poderia pagar um padre, faria uma oração, uma reza, para tirar pessoas do purgatório e livrar essas pessoas do sofrimento. E terminava que a salvação e todo o benefício que você recebia de Deus estava restrito ao seu bem material, aquilo que você poderia oferecer financeiramente. Lutero vem desse contexto. Lutero entende que a salvação não se dá por obras. A salvação não é algo atribuído a quem tem dinheiro, a quem pode comprar. A salvação é de graça. A salvação é de graça. Então, aquela palavra que Paulo fala em Efésios, pela graça sois salvos, Lutero entendeu. Ele teve a revelação dessa verdade, começou a pregar, e a sua pregação começou a enfraquecer a força dos dogmas romanos, que saíam pegando os ignorantes, arrancando todos os bens, todo o dinheiro que o povo tinha, não é? E levava para a instituição. E é por isso que se formou o Império Romano, porque em se tratando, por exemplo, da teologia, ser católico, apostólico, está tudo certo, porque você é católico apostólico. Católico significa universal, dos santos. Apostólico significa crer na doutrina dos apóstolos. Mas quando acrescenta romano, então significa que a autoridade não está apenas na Bíblia, mas no que Roma determina. Então Lutero continuou sendo católico apostólico, já não era mais romano, já não estava debaixo do sistema dos dogmas romanos. Então, se for olhar para o termo teológico, eu sou católico apostólico, faço parte do universal dos santos, dos salvos, e creio na doutrina dos apóstolos, só não sou romano, só não estou debaixo dos dogmas romanos que impõem que a pessoa pode sim adorar santos, acender vela para os mortos, tudo aquilo que a Bíblia proíbe, consulta mortos, não é? Cobrar batismo, cobrar casamento, essas coisas que deveriam ser de graça, que são de graça no reino de Deus, são cobradas. Bom, isso é um ponto. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra graça, ela ocupa um grande espaço no processo histórico da igreja. E toda a história da humanidade, ela não acontece isenta da religião. A religião está sempre andando em paralelo com toda a história, fazendo a diferença, não é? E em alguns casos a religião tem sido na história motivo das guerras. E por que não também lembrar que a própria igreja romana,
matou muita gente em nome de Deus, a Santa Inquisição. Você que tem o mínimo de conhecimento, você que passou por sala de aula nas faculdades, você, sem sombra de dúvidas, teve acesso a informações que são até assim repugnantes do ponto de vista religioso e cristão. Em nome de Deus se matou muita gente. Lutero vem desse contexto. Inclusive, Lutero foi ameaçado de morte muitas vezes porque ele decidiu ir contra ao império da época, o Império Romano, e ele decidiu pregar a Bíblia como ela precisa, na verdade, ser pregada. Então Lutero começou a entender e pregar que a salvação não vem por obras, a salvação vem por graça, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. E essa palavra graça, ela veio ocupando um grande espaço dentro da teologia e da história, e hoje mais do que nunca, no século 21, a graça tem sido pregada, a graça tem sido mencionada, e precisamos ser honestos que em muitos ambientes a graça tem sido falada de maneira extrema, ou melhor, não é nem falado, é entendido de maneira equivocada. Então, a palavra dessa tarde, desse momento, é justamente para falar do valor da graça e falar também o que a graça produz, ao contrário do que muitos pensam. Então, em Tito capítulo 2, versículo 11 diz: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por todos nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E aí Paulo fala para Tito: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Um texto onde Paulo, em poucas palavras, fala muito. Em poucas palavras, ele traz uma tremenda e poderosa revelação a respeito do plano de Deus para a vida do homem. Então, em primeiro lugar aqui, o que é graça? A definição de graça é você receber aquilo que você não merece. Exemplo: nós merecemos ir para o céu? Não, ninguém merece ir para o céu. Por que não merecemos ir para o céu? Porque nós já nascemos em desvantagem, nós já nascemos em pecado. O pecado separa o homem de Deus, o pecado destina o homem a ir para o inferno. Ah, pastor, mas nós não temos culpa. Como é que você pode culpar alguém que nasceu, dizer que alguém nasceu em pecado, e onde está a culpa dessa pessoa? Ela não tem culpa, ela não tem culpa. A culpa está em Adão e Eva, mas infelizmente nós herdamos o DNA, nós herdamos o pecado, o vírus do pecado que foi passando de pai para filho, de geração a geração. Depois que Adão pecou, ninguém nasceu, na verdade ninguém nasceu, ninguém nascido de mulher nessa terra, tendo nascido de uma concepção normal, ninguém nasceu sem pecado. Só existiu uma pessoa que nasceu de mulher sem pecado. O nome dessa pessoa é Jesus. Por que ele nasceu sem pecado? Desculpa. Ele nasceu sem pecado porque ele foi gerado de maneira diferente. Ele não foi gerado como foi gerado todo ser humano. Quando Jesus foi gerado, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Portanto, ausente da intervenção do homem.
Se Jesus tivesse nascido de um homem, ele não seria Deus, ele seria homem apenas e pecador. Então, como Jesus não foi concebido no ventre de Maria pela semente de um homem, mas pela semente do Espírito Santo, então Jesus, ele nasceu sem pecado. Não foi a semente de um homem. Por que você e eu nascemos em pecado? Porque nós viemos da semente de um ser humano normal. Então o pecado veio conosco. E você já nasce em pecado, já cresce em pecado. Quer ver um outro exemplo? Quem de nós, como pai, precisa ensinar o errado para o filho? Pelo contrário, um dos nossos papéis como pais é ensinar o que é certo para o filho. Porque o errado já está dentro dele. O errado, ele já nasce com ele. Então, nós temos o papel de educar nossos filhos, dizendo: filho, isso não pode. O filhinho ainda não sabe nem falar papai nem mamãe, já tem uma maldadezinha no coração. Deixa a mãe demorar um pouco de dar o peito, de dar de mamar, a criança zanga, se esperneia, né? E começa a ficar zangada e querer bater na mãe, bater em todo mundo, porque fica zangado. Quem ensinou essa criança a ficar zangada? Ninguém. Está dentro dela. É o vírus do pecado, da ira, do ódio. O instinto de sobrevivência ativa o ódio, a raiva. Quantas crianças choram com tanta raiva que quando a mãe vai consolar, ela passa um tempo assim para se recuperar com aquela enfezada. Quem ensinou a criança a fazer isso? Quem ensinou? Ninguém ensinou. O pai vai dar um presentinho para a criança de peito ainda, não sabe nem falar direito. Ela pega aquele objeto, aquele brinquedo, aí alguém vai lá e diz: me dá, é meu. Ele já esconde, ele não cede facilmente, ele esconde: não, é meu. Você vai tentar tomar, ela segura. Por quê? Qual o nome disso? Egoísmo. Não divide o que tem, não cede, não doa. Está dentro do ser humano o pecado. Então o salmista Davi fala em Salmo 51, versículo 5: em pecado fui formado, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Deixa eu ver aqui se eu não estou apenas trocando as palavras. Olha só o que Davi fala em Salmo 51, versículo 5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então o rei Davi reconhece que no ventre da mãe, quando ele foi concebido, ele já foi concebido em pecado, e ele nasceu em iniquidade. Então todo ser humano é pecador. Só existiu um homem que nasceu sem pecado, e o nome dele é Jesus Cristo. Por isso que nenhuma outra pessoa na terra tem poder de redimir nossos pecados. Só Jesus, porque ele é santo, porque ele nasceu em santidade, não é? Então, voltando aqui para a definição de graça. Como que se define graça? Graça é você receber o que não merece. Tem a definição também de misericórdia. A palavra misericórdia quer dizer coração inclinado ao miserável. Miseri de miserável, córdia de coração. Coração inclinado ao miserável. Então, nós merecemos ir para o inferno, e a misericórdia de Deus nos alcançou, tocou nossa vida. Então Deus disse assim: olha, você merece ir para o inferno, mas meu filho morreu na cruz por você, e por causa da morte do meu filho na cruz, eu vou manifestar minha misericórdia sobre você, e não vou mandar você para o inferno. Por isso que é importante entregar a vida para Jesus, porque sobre aquela pessoa que se rendeu a Cristo, a misericórdia de Deus, a terra vai ser destruída. Então o Senhor manifesta graça, e graça é você receber o que não merece. Quem merece ir para o céu? Ninguém. Mesmo assim, recebemos o direito de ir para o céu. Isto é graça. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. É o que diz Tito. Estou lendo aqui Tito 2:11. Porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Que tremendo. Essa graça veio. Uma outra maneira de se explicar a graça é, por exemplo, você pega uma mesa
mesma mesa de fazenda, né? Aquela mesa que histórica, que passou de pai para filho, filho para neto, neto para bisneto. E aquela mesa, ela já sofreu algumas gerações, já sofreu queimadura, né? Porque hoje está diferente, hoje toda fazenda tem energia elétrica, então isso acontece menos. Mas antigamente as mesas eram assim, a lamparina era colocada em cima da mesa, o facão era colocado em cima da mesa, o machado era colocado em cima da mesa. Aí quando derramava um pouquinho de fogo ali, de vela, ou a vela virava, queimava a toalha da mesa, né? Queimava uma parte da mesa, a dona da casa ia cortar a carne, colocava a carne no canto da mesa e metia a faca, o facão, e ia ferindo a mesa. Então as mesas de fazenda geralmente ela é toda repicada, toda queimada, tem mesa com buraco no meio, e aquela mesa está toda feia. Sem falar que essa mesa de jantar que fica na cozinha, ela vai também pegando, não é, a fumaça da cozinha, a lenha, né, do fogão a lenha, e vai pegando, e ela vai ficando escura, e ela vai criando uma camada de, digamos que sujeira, né, e ela vai ficando meio suja, e aí se tratando de uma mesa que tem 80 anos, que tem 100 anos, que tem 120 anos, essa mesa está toda feiosa, e você olha para essa mesa e dá até nojo de colocar o prato em cima da mesa e comer, né? Você percebe que é uma mesa surrada, uma mesa que tem uma certa idade. Mas aí, alguém vem com uma toalha de mesa, daquelas que cobre de cima até embaixo, que topa no chão. Uma toalha linda, aquelas toalhas grossas, assim, de um pano muito chique, um pano muito caro. Põe a toalha em cima e aquela mesa, ela se transforma na coisa mais linda. Aí você põe aqueles pratos, a lousa, né? E ali, então você se assenta naquela mesa, degusta um bom almoço e ainda diz, gente, que chiqueza, não é? E você não sabe que por baixo daquele pano existe uma mesa que está só a misericórdia. É isso que acontece conosco quando nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos nossa vida para Jesus. Ele coloca esse manto branco resplandecente sobre nós. É como uma túnica que o Senhor coloca em nós para cobrir nossos defeitos. E quando Deus olha para nós, mesmo Ele sondando os nossos defeitos, nossos pecados, nossas tendências, o nosso passado ruim, contudo Ele nos vê por meio dessa túnica, dessas vestes brancas. E essas vestes foi Jesus que conquistou na cruz para nós. Então Deus, quando olha para nós e nos vê com essas vestes, nós nos tornamos aceitáveis diante dele. Qual o nome disso? Graça. Em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Deixa eu ver aqui o que diz a palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Diz assim, ó: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada ou manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. 3 coisas que o Senhor Jesus ele aconselha a gente a adquirir dele, a gente buscar da parte dele. Ouro purificado no fogo, para que nele a gente seja rico, porque tem gente que é rico diante dos homens, mas é pobre diante de Deus. Colírio para os olhos, para que possa enxergar a verdade. E vestiduras brancas para te vestires, a fim de não se manifestar a vergonha da tua nudez. Então, como é que Deus quer que você e eu nos comportemos? Andemos por aí, vestidos com as vestiduras brancas. Com os olhos físicos, as pessoas vão nos enxergar apenas com a roupa que estamos vestidos, porque elas são limitadas. Mas com os olhos espirituais, os anjos, os demônios, o próprio Deus nos enxerga vestidos com vestiduras brancas. E eu não sei se é em Apocalipse capítulo 15, versículo 16, ou se é 16, 15, deixa eu ver aqui.
Apocalipse 16, versículo 15 diz assim. Apocalipse 16, 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então tem gente que está nu. A condição de um povo da igreja de Laodiceia, uma igreja a quem o Senhor exorta fortemente, porque era uma igreja que estava rica, uma igreja que estava bem abastada, uma igreja que estava vivendo uma certa independência financeira e se achava bem diante de Deus, e Deus enxergava ela como uma igreja nua, um povo nu. Ao anjo da igreja em Laodiceia, Apocalipse 3,14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e não sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, uma igreja que estava nua diante de Deus, uma igreja que estava sem as vestes brancas e resplandecentes, uma igreja exposta, um povo exposto. Houve um sacerdote chamado Josué. Satanás quis matar a vida dele, e o arcanjo Miguel foi lutar contra Satanás pela vida de Josué. E por que Satanás queria matar, encontrou brecha para matar Josué? Por quê? Porque as vestes de Josué estavam manchadas, estavam sujas. E aí o anjo troca as vestes de Josué. É quando então Satanás perde forças e não destrói a vida do sacerdote. Infelizmente, existe muita gente por aí com as vestes, cujas vestes estão manchadas, ou não estão nem com vestes, estão nu. E aí há uma exposição no mundo espiritual. Por isso que é importante entender a graça e viver debaixo da graça. Porque sem a graça estamos sem vestes. Sem a graça não há como Deus olhar para nós e nos receber de maneira aceitável. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça que o Senhor derramou, é importante entender que ela não foi liberada apenas para algumas pessoas, não foi liberada apenas para o povo judeu, e nem foi liberada apenas para um povo escolhido. Foi liberada a todos os homens, dando a todos os homens chance de se arrepender e se apropriar da graça. Existe uma fala de que o sacrifício, a expiação de Jesus na cruz foi limitada. Foi para um grupo de pessoas e não para toda a humanidade. Isso é uma mentira. A Bíblia é a verdade. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não amou algumas pessoas, amou o mundo. Aqui está dizendo que a graça se manifestou a todos os homens. Todos os homens dessa terra têm a chance de se arrepender, porque a graça está tocando. A graça está disponível a todos os homens. Quando o profeta João Batista enxerga Jesus de maneira profética, ele enxerga Jesus como o Cordeiro de Deus. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos escolhidos. Não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de um grupo de pessoas ou só dos judeus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, meu querido, se você de repente partir dessa terra sem salvação, não será porque Deus te rejeitou, mas será porque você não se apropriou da graça. Porque você deu as costas para a graça de Deus. Não faça isso, pelo contrário. Receba a graça, se aproprie da graça e vivencie essa graça, em nome de Jesus. Algo que eu quero falar também em relação à graça é que
ela tem um papel fundamental na doutrinação, no doutrinamento do cristianismo. A graça não se manifestou apenas para nos cobrir, para nos tornar aceitáveis diante de Deus. A graça se manifestou para nos tornar aceitáveis diante de Deus por meio de um estilo de vida. Porque essas vestes brancas e resplandecentes, ela está condicionada a uma vida de santidade. Quando eu decido viver uma vida impura, então essas vestes são manchadas a ponto de não servir mais para mim, e ela é removida, eu fico nu diante de Deus. Então, Paulo está ensinando aqui, dizendo que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens, educando-nos, ensinando-nos. A graça educa, a graça ensina, a graça discipula, a graça doutrina a cada um de nós, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, então a graça vem, ela se estabelece sobre você, colocando dentro de você uma predisposição para a santidade. A graça vem para dentro de você e diz: você agora é diferente, você deve assumir um estilo de vida diferente. E todas as vezes que você se inclina a uma tentação e cede à tentação, a graça vai lá e corrige você, porque a graça é o Espírito Santo. Corrige você dizendo: está errado, você precisa mudar de vida, o teu estilo de vida tem que ser diferente, a palavra ensina diferente. O apóstolo Paulo diz que nós que fomos ensinados por Cristo na palavra devemos viver como ele viveu, se é que tens aprendido com Cristo. O apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele, em Jesus, deve também andar como ele andou. O próprio Jesus vai dizer em João, capítulo 3, versículo 15, eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. A vida que eu vivi, o estilo de vida que eu vivi, vocês também devem viver. O Senhor Jesus vai dizer em Lucas capítulo 6, versículo 48 ou 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que vos mando? Quando chegamos no capítulo 7, versículo 21 em diante de Mateus, o Senhor Jesus vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, a graça se manifesta nos ensinando a viver e obedecendo à vontade do Pai que está nos céus. E Jesus continua dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então vos direi abertamente, disse Jesus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que eu estou falando isso? Porque essa palavra graça tem sido mal compreendida, principalmente no século 21, por dois tipos de gente. Um é aquele tipo de gente que diz: não, estou debaixo da graça, posso viver de qualquer maneira que a graça de Deus me cobra. Não, está errado, negativo, 1000 vezes não. Não é porque você está debaixo da graça que agora você pode fazer o que quer, porque Deus vai te perdoar. Pelo contrário, a Bíblia diz no Novo Testamento, em Hebreus, que aquele que decide viver voluntariamente no pecado, não há mais sacrifício para ele. Isso é iniquidade. O outro tipo de gente que entende de maneira equivocada a graça é o tipo de gente que faz promessa. Aí eu fiz promessa para o santuário, andei de joelho tantos quilômetros, ou paguei uma promessa e recebi uma graça. Recebi uma graça, recebi uma cura, recebi um milagre, recebi uma graça. E que graça é essa que não te ensina? Que graça é essa que você recebeu de Deus, que não ensina o que a Bíblia está dizendo? Porque a Bíblia diz, por exemplo, que fazer promessa para mortos, consultar mortos, santos, ser devoto de santo, de ídolo, ser idólatra, é pecado, é abominação e te leva para o inferno. Que graça é essa que você recebeu que não te ensina que só Jesus é Senhor e Salvador? Pastor, quem disse que só Jesus pode salvar? Ele mesmo. Jesus mesmo falou.
Em João capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus, disse-lhe Jesus outra vez dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele não colocou Maria, Pedro, Paulo, João, Santo Antônio, São Tomé, São Cosme, Damião, ele não colocou nenhum outro santo e não deu a nenhum outro ser, seja ser espiritual, angelical, ou seja, ser físico, ser humano. Ele não abriu exceção para ninguém. Ninguém mais pode levar você ao Pai, a não ser por mim. O apóstolo Paulo ratifica isso em 1 Timóteo 2:5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só Jesus pode salvar. Que graça é essa que você diz que recebe, que não te mostra que só Jesus salva? Pelo contrário, te mantém cego para não enxergar Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia fala de uma cegueira espiritual que acontece na vida daqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados. E essa cegueira espiritual, ela é produzida por Satanás. A Bíblia descreve Satanás como Deus deste século. Todas as vezes que você vê na Bíblia Sagrada o nome Deus com D minúsculo, não se refere ao Deus verdadeiro, ou se refere a um ídolo, ou se refere ao próprio Satanás. O apóstolo Paulo fala aqui em 2 Coríntios 4:4, aos quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o Deus deste século, que é Satanás, cega as pessoas para elas não enxergar que Jesus Cristo é o único Salvador, o único mediador. Aí você diz: não, eu recebi muitas graças. Que graças são essas? Que não te convence de que você está indo para o inferno, que você está debaixo das garras de Satanás. É igual a mentira de muitos que diz: não, agora eu me converti, eu até falo em línguas, mas não deixe de adorar santos, não deixe de ser idólatra. Querido, eu vou te dizer, é questionável esse Espírito Santo que você disse que recebe. É questionável esse dom de língua que você disse que recebe, porque a Bíblia diz que a função principal do Espírito Santo é nos convencer do pecado, justiça e juízo. Se você ainda não foi convencido que Jesus é o único Salvador, e que você referir-se a um santo e dirigir uma voz para fazer uma oração a Maria, pedindo para ela interceder, você está fazendo uma consulta à morte, é abominação diante de Deus. Que Espírito Santo é esse que não te convence desse erro, desse pecado? É questionável. Então, a Bíblia está dizendo aqui em Tito 2:12, educando-nos para que, renegadas a impiedade, a vida de impiedade, a vida de idolatria, a vida de feitiçaria, a vida de prostituição, de mentira, de arrogância, de soberba, de orgulho, vida de jogos, de vícios, toda a vida de impiedade que você tem vivido, a graça vem educando nisso. Se você não começa a sentir dentro de você que algo está sendo transformado, que algo está acontecendo, que alguma coisa está te levando a uma transformação, se você não sente isso, então é porque você não está debaixo dessa graça, você não está debaixo da influência da graça do Senhor. Para você entender, para você saber que você de fato está debaixo dessa graça, você vai ter a testificação dentro de você, e você vai perceber que dentro do seu coração, na sua alma, algo te empurra, te impulsiona para a santidade. Você pode até na sua carne, na sua alma, de repente ser inclinado ao pecado, tentado ao pecado, mas dentro de você, você percebe que algo está dizendo: não peque, não caia no pecado, não assuma esse estilo de vida, pelo contrário, seja santo como o Senhor é santo. Aí eu digo que a graça está se manifestando sobre você. Porque ao contrário disso, tem gente que pega um cigarro, dá aquela tragada e diz: Deus está comigo. Ele está tossindo dentro de você. Pega a bebida alcoólica, vive uma vida de porre e depois diz: Deus está comigo. Ele está bêbado dentro de você. Então é melhor deixar cair a ficha, é melhor você realmente se render e dizer: puxa, como eu preciso mudar,
como eu não conheço Deus, como eu preciso realmente que a palavra de Deus entre no meu coração e mude minha vida e a graça me alcance, porque o contrário disso, meu querido, você não passa de um pagão. Educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, sabe, aquela pessoa apaixonada pelo sexo ilícito, pelo adultério, pela prostituição, sabe, os caras chegam nas rodas, ficam cantando vantagem, passaram o final de semana inteiro no motel, pegaram todas e tal, paixões mundanas. Você está debaixo do paganismo, você está debaixo, sabe, de um caldo e de um esgoto sujo do diabo, você está debaixo de uma influência das trevas que está levando você a viver paixões mundanas, carnais. Isso vai te levar para o inferno, assim como nos tempos de Noé. A Bíblia diz que as pessoas viviam a homossexualidade, os homens queriam transar com os homens, as mulheres com as mulheres, os homens queriam transar até com os anjos que foram lá para tirar Ló de lá, e Deus derramou fogo para destruir Sodoma e Gomorra, porque aquele povo não tinha coração inclinado para Deus. Nos tempos de Noé, a Bíblia diz que Deus olhou para o ser humano e percebeu que todos tinham inclinação para o erro, ninguém conseguia ter o mínimo de inclinação para Deus. Deus destruiu com água, Deus matou todo mundo. E se você que está vivendo em pleno século 21 tem dado as costas para a graça e tem decidido viver as paixões mundanas, decidido viver nas farras, decidido viver, sabe, a idolatria, decidido viver a feitiçaria, o ocultismo, a ira, a peleja, a dissensão, a maldade, você que não se hesita de dar um bufete em alguém, de maltratar sua esposa, de maltratar seus parentes, sabe, de matar outra pessoa, você, sabe, que não se esquiva de uma boa briga para poder machucar as pessoas, humilha as pessoas, você que tem um coração podre, um coração sujo, um coração cheio de ódio, cheio de ira, cheio de raiva, eu te pergunto, como é que você se aguenta? Como é que você olha para o seu próprio espelho e não reprova a tua própria imagem? Ainda lambe a cara, sai com a cara limpa ainda, dizendo eu sou uma pessoa boa, eu sou tranquilo, tal e tudo, tá traindo a esposa, está fazendo maldade, assinando documentos errados, roubando os outros, sabe, tomando vantagem à mercê da miséria dos outros, e vive uma vida de prostituição, de drogas, de vícios, de adultério, de maus pensamentos, maus desejos, e diz, Deus está comigo. Tá uma coisa nenhuma, você está podre debaixo do pecado e precisa se arrepender, meu querido. A graça está aí disponível para tocar você. Aceita essa graça, se submeta a essa graça, sai dessa condição pecaminosa que você tem vivido, sai dessa desgraça de vida que você tem vivido, pula para a graça de Deus, pula para o avivamento, pula para o ambiente cristão. A Bíblia diz em Salmos 1, bem-aventurado o homem, feliz o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rota dos escarnecedores. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, se você fosse inteligente e tivesse temor de Deus, os bares iriam se secar. Se todo homem que se convertesse ao evangelho, aqui em Teresina não ficaria um bar aberto, não ficaria um terreiro de macumba aberto, não ficaria um ambiente de idolatria aberto. Porque quando você se entrega ao evangelho, quando você permite que a graça te toque, então a primeira coisa que você recebe é um sinalizador, um radar dentro de você, que começa a dizer o que é certo, o que é errado, o que é certo, o que é errado, começa a te dirigir para o caminho da eternidade, para o caminho estreito. Porque a graça, ela veio para educar. A graça leva o marido a amar a esposa, a respeitar a esposa, a ser fiel à esposa. A graça leva o filho a obedecer aos pais. O filho, não é, se aprimorar no caminho da justiça para ter um futuro primoroso. A graça faz a mulher falar menos, reclamar menos e orar mais, ser mais submissa. A graça faz o patrão, não é, considerar o valor dos seus funcionários. A graça faz o funcionário ser fiel ao seu patrão, não roubar nem aqueles 10 centavos. A graça de Deus te leva a viver uma vida honesta, uma vida de santidade, uma vida que glorifica o nome de Deus. Se você vive uma vida pervertida, uma vida errada, você está longe da graça de Deus. Assuma que você está quase caindo no inferno.
Assuma que você já está com um pezinho já queimando no fogo do inferno. Ou você se arrepende dos seus pecados, ou você já está frito, já está perdido. Pastor, você está dizendo que está julgando os outros? Não, eu estou julgando a mim mesmo. Se eu não tivesse me convertido, tivesse morrido sem me converter, eu estaria queimando no inferno. Nem é porque eu era pior que todo mundo, nem era porque eu era melhor que todo mundo. Todo ser humano é igual. Todo ser humano é igual. Tem gente que diz assim, rapaz, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso. Eu acho que se eu morrer hoje, Deus vai considerar. Considerar coisice nenhuma, meu amigo. Ou você entrega a vida para Jesus, ou você está frito, você está sem perdão, sem graça, sem salvação. O destino é o inferno. Ah, mas eu não sou como Fernandinho Beiramar, eu não sou como Bin Laden, eu não sou como muitos aí que fazem. Não precisa ser. Você tem dentro de si pecado, você já pensou o que é errado, você já transgrediu a lei de Deus, você merece o inferno. Só existe uma coisa que pode livrar você do inferno e levar você para o céu, a graça de Deus. Portanto, você precisa se arrepender e entregar sua vida para Jesus. Caso contrário, está morto, está frito. Da mesma maneira que se você pegar duas pedras, uma pesa 1 quilo e a outra pesa um grãozinho de areia, e você jogar aquela pedra pesada de 1 quilo no mar, aquela pedra não vai boiar, ela vai descer lá para o fundo. Mas se você pegar o grãozinho de areia, também não vai boiar, vai descer lá para o fundo do abismo, lá para o fundo do mar. Significa dizer que se teu pecado é grande diante da sociedade, vai te levar para o abismo. Se o teu pecado é tão pequenininho, apenas uma mentirinha que eu pensei uma vez na vida, pois é, esse pecadinho do tamanho de um grão de areia não vai boiar, vai descer para o fundo também. Então seja pecadinho, pecadão. Se você não tem Jesus no coração, se você não entregou a vida para Jesus, todo o pecado vai levar você para o inferno. E é importante que você entenda isso, que nós entendamos isso. Então a graça, ela ensina, não é, renegadas as impiedades, as paixões mundanas, vivamos neste presente século sensata, justa e piedosamente. Ou seja, uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de piedade. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então a graça também nos habilita a aguardar, esperar a vinda de Jesus. Todo cristão que está debaixo da graça deseja que Jesus volte logo. Todo cristão que está debaixo da influência da graça deseja a volta de Jesus, espera pela volta de Jesus, espera pela manifestação do Senhor Jesus que está próximo. Ele está às portas. Jesus está voltando e você precisa se despertar para a volta de Jesus. Quem que vai fazer isso? Quem vai despertar você para a volta de Jesus? A graça de Deus, o qual a si mesmo se deu por todos nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Então, a Bíblia está dizendo que pela graça nós esperamos Jesus, e também esclarece que esse Jesus morreu por nós na cruz. E ele não morreu na cruz apenas para ser um protagonista de uma história. Jesus morreu na cruz para resgatar para si um povo exclusivamente seu, um povo especial, zeloso e de boas obras. Ou seja, a graça de Deus nos leva a viver as boas obras. As boas obras não salvam, mas o salvo de verdade que tem a graça de Deus é impulsionado a viver as boas obras, para que o Pai seja glorificado. Então, eu quero orar com você agora, meu querido ouvinte, você que me escuta neste momento, você que está tendo acesso a Avivamento 96, você que está ouvindo a minha voz, você que está tendo acesso a essa palavra, que eu glorifico a Deus e agradeço ao Senhor, porque esta é a palavra que salva, é a palavra que nos leva a ter uma vida nova. Então você que escutou essa palavra e reconhece que precisa melhorar sua vida com Deus, você que de repente até já é crente, mas está vivendo uma vida deixando a desejar,
Você que de repente já tem ido para a igreja, já entregou a vida para Jesus, já até se batizou, mas não percebe sinais no seu próprio coração de que Jesus está morando dentro de você. Então, eu convido você a fazer uma oração comigo, pedindo para a graça do Senhor se manifestar na sua vida. Você que não é crente ainda, você que nunca entregou a vida para Jesus, está me escutando agora, e você reconhece pela palavra que você escutou que de fato precisa mudar a sua vida, precisa se converter para que essa graça te alcance. Então é para você também essa palavra, é para você também essa fala, essa oração que nós vamos fazer agora. E se você deseja entregar sua vida para Jesus, eu convido então você a se concentrar e repetir comigo. Daqui a pouco eu vou orar para Deus realizar milagre, para Deus libertar pessoas e tal. Mas essa oração que vamos fazer agora é somente para aqueles que desejam entregar a vida para Jesus, ou aqueles que já entregaram, mas não sentem, não tem testemunho interior, não tem no seu coração um testemunho que diz: eu nasci de novo, eu sou salvo. Pedir para essa graça se manifestar na sua vida. Então você que neste momento está disposto a orar comigo, repete comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que sou pecador e que, portanto, não consigo ir para o céu sozinho pelos meus méritos. Então eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Eu renuncio o mundo, o pecado e ao diabo, e declaro que a partir de agora sou propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Sou lavado e remido pelo seu sangue. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e me salva, porque a partir de hoje vou me dedicar a Ti. Amém. Vou orar por você agora. Continue concentrado aí. Senhor, se pela live ou se pelo programa, pela rádio 96,3, alguém neste momento está se manifestando sinceramente, entregando a vida para Ti, eu te peço, receba essa pessoa no Teu reino, escreve o nome no livro da vida, expulsa o mal, levanta, dá-lhe o toque da Tua graça, que essa pessoa nunca mais venha a ser a mesma a partir de hoje, em nome de Jesus. Salva, que essa pessoa seja agora inserida no corpo de Cristo. Encaminha essa pessoa para o ministério, a igreja que o Senhor sabe que vai ser bênção para a vida dela. Em nome de Jesus. Este homem, esta mulher, de repente esse adolescente, essa criança que está se entregando a Ti agora, sinceramente, receba, escreve o nome no livro da vida e cuida como ovelhinha do Senhor, para a glória do Teu nome. Aleluias. Amém. Amém. Querido ouvinte, você que fez essa oração comigo, sinceramente, parabéns. Você então recebeu a graça de Deus. A salvação está na sua vida. A Bíblia diz que devemos desenvolver a nossa salvação, indo para a igreja, ouvindo a palavra, sendo ensinado e colocando em prática. Tem também o próximo passo que você vai decidir pelo batismo, e assim você vai crescendo no reino de Deus. Agora eu quero orar por todos que neste momento necessitam de uma oração. Você que está até agora esperando por mais uma oração, quero orar por você. Se você tem fé para isso, você pode, se você está pelo celular, você pode segurar o celular na mão, porque nós cremos que Deus usa pontos de contato, usa um aparelho de televisão, usa um aparelho de rádio, usa um aparelho de computador, de celular, e através desse aparelho onde você está ouvindo nossa voz,
Deus manifesta o poder e toca a sua vida. Se tem alguém da sua família por quem você gostaria de orar agora, colocar na oração, e tem como você pegar uma foto dessa pessoa ou uma peça de roupa e colocar aí tocando ou no celular ou no aparelho de rádio, você pode fazer isso, porque a unção de Deus vai passar agora por esse aparelho de rádio e vai tocar essa peça de roupa. Ou se é você mesmo, você põe sua mão aí no rádio e o poder de Deus vai se manifestar e você vai receber um toque do Senhor, um choque do Espírito Santo, e Ele vai manifestar a sua glória sobre você agora, em nome de Jesus. Aleluias. Pai Celeste, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti cada ouvinte do programa Clamor da Tarde, clamo, Senhor, para que o Senhor encontre com cada um agora. Oh, meu Deus, eu clamo pelos Teus milagres. Eu clamo por milagre nessa tarde. Toca essa vida com o Teu poder. Toca essa vida com o Teu poder. Senhor, em nome de Jesus, passa agora por esse aparelho de rádio, por esse celular, por esse computador. Oh, meu Pai querido, em nome de Jesus, onde quer que essa pessoa esteja, ouvindo, assistindo, que ela receba o choque do Senhor agora, que ela receba o impacto do Espírito Santo agora, que ela receba o Teu toque agora, em nome de Jesus. Ó Deus, sopra Teu Espírito, sopra Teu Espírito, sopra Teu Espírito e libera cura sobre essa pessoa agora. Meu querido ouvinte, receba cura, receba milagre, receba libertação, receba o poder de Deus. O Senhor te toca agora, o Senhor te ministra agora, o Senhor te cura agora, o Senhor opera milagre na tua vida agora. Receba agora, receba em nome de Jesus. Todo o mal vai saindo. Espírito de epilepsia sai deste homem, espírito de prostituição sai desta casa, espírito de divórcio sai desse casamento, espírito de rebeldia e de vícios sai desses jovens, sai todo o mal. Espírito de doença sai, espírito de macumbaria, feitiçaria, idolatria, maldições hereditárias sai em nome de Jesus. Oh, espírito de depressão vai saindo, espírito de tristeza, espírito de suicídio, de homicídio sai em nome de Jesus. Meu Deus, eu ministro cura, libertação, salvação, restauração. Oh Deus, batismo com o Espírito Santo. Essa pessoa que já te conhece, essa pessoa que está recebendo Jesus no coração, ou que já recebeu, sopra Teu Espírito e batiza com o Espírito Santo. Sopra, Senhor, com o Teu poder. Batiza com o Espírito Santo, libera o dom de línguas e libera outros dons. Deus, derrama um avivamento nesta casa. Derrama um avivamento nessa casa. Derrama, Deus, um avivamento nessa casa. Opera Teus milagres, opera Teus sinais. Mostra para esse homem, essa mulher, que o Senhor o ama, que o Senhor está presente, que o Senhor quer operar milagres, que o Senhor não abandona. Então toca, liberta, cura, manifesta Teus milagres. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Aleluias. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluias, aleluias. Receba.